Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos abrir novamente a Bíblia em João capítulo 16, verso 29, 30, 31 e 32, que é onde realmente iremos ministrar a palavra hoje. Aqui no início eu fiz questão de fazer aqui a todos um destaque. No versículo 1 ele diz: tenho-vos dito estas coisas. No versículo 33 ele diz: tenho-vos dito isto. Jesus, ele faz questão de frisar e falar que as palavras ditas são dele. É ele quem fala, é ele quem diz, é ele quem expressa, é ele quem conduz, é ele quem ensina, é ele quem afirma, é ele quem confirma, é ele quem profetiza aqui agora. Aí é dele a autoridade. Ele está puxando para ele a atenção. Eu vos tenho dito isto. No versículo 1 ele diz: para que ninguém vos escandalizem, ou se escandalizem. Para que ninguém entre em uma situação constrangedora e se auto-escarneie. A palavra escandalizar quer dizer uma pessoa que perde totalmente a convicção. Porque a pessoa não se escandalizou em outra, ela se escandalizou nela mesma. É algo que ela puxou para ela. Jesus disse: olha, está chegando um momento agora que eu gostaria que vocês não se escandalizassem. Eu não quero ver ninguém, eu não quero perder ninguém. Eu não quero perder nenhum de vocês. Por isso que Jesus disse essa palavra. E no versículo 33 ele diz assim, ó: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Mas vamos entender por que Jesus falou isso no versículo 1 e o porquê Jesus falou aqui no versículo 33, usando a mesma expressão e puxando para ele a responsabilidade. Vamos lá. Disseram-lhe os discípulos: eis que agora fala abertamente, e não dizeis parábola alguma. Agora conhecemos que sabe tudo, e não precisas de que alguém te interrogues. Por isso cremos que saíste de Deus. Jesus, ouvindo essas palavras, disse: agora acreditas? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Pai eterno e bondoso Deus, quero te pedir agora, Senhor, e me permita lhe pedir em meu nome e em nome de todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que a unção do Espírito Santo, que nos esclarece, que nos dá o entendimento, que nos convence, que nos explica, o nosso professor, principal professor teológico, é ele. Eu peço que agora ele dispense dele mesmo na minha vida a unção, para que ao abrir a minha boca, não sejam as minhas palavras, mas sejam palavras direto do teu coração, para a vida de todos aqueles, Pai,
que necessitam ouvi-la. Porque sabemos que a mesma tem poder para libertar, transformar, curar, preparar, restaurar a vida humana. Senhor, sabemos que não somos merecedores de fazer tal pedido. Reconhecemos que somos pecadores, cheios de fraquezas, pensamentos oscilantes. Falamos o que não devemos e pensamos o que não devemos também. Muitas vezes entristecemos o teu espírito, seja por palavra, seja por pensamento, ou seja por atos. Porque, Senhor, você espera que nós sejamos perfeitos como o Senhor é perfeito. Mas vivemos em um mundo que jaz no maligno, e tudo que está sobre a face da terra está contaminado. Sabemos, Senhor, o quanto é difícil, mas eu lhe peço agora, pela sua infinita misericórdia, pelo poder que o teu amor manifesto na graça tem sobre as nossas vidas. Fala conosco, mesmo sejamos todos nós imperfeitos, cheios de falha e pecado. Não olha para nós agora, para os nossos erros, mas olha para nós com olhar de amor, enxergando a nossa necessidade, porque precisamos, Senhor, ouvir a tua voz, independente do lugar que esta alma esteja, ou independente do horário que ela ouvir essa mensagem, que ela tenha a mesma eficiência de produzir em nós esperança, renovo de vida, que possa nos limpar e santificar, para que possamos permanecer em pé, servindo os teus propósitos na terra. Pai, e eu te peço agora também, que aqui estão os teus anjos, que eles possam exercer o papel deles, não permitindo que nenhum de nós aqui agora, ou aonde quer que esteja um ouvinte da tua palavra, influenciado pelo inimigo de nossas almas, mas que agora eles sejam mantidos à distância, porque além de ouvir, não queremos ser confundidos por mensagens que possam destruir a nossa fé. Pai, eu lhe peço agora, sabendo, Senhor, que o Senhor está e sabe que estamos reunidos aqui neste lugar. Fala conosco, pois eu coloco a minha vida e a vida de todos aqueles que ouvem nas tuas mãos, porque nas tuas mãos o Senhor sabe o que fazer. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho, o nosso Salvador, Senhor Jesus. E creio desde agora que o Senhor já se faz presente aqui em nosso meio. Quem concorda, diga amém. Sentai-vos. Irmãos, irmãs, o Senhor Jesus resolve alertar e ao mesmo tempo se despedir dos discípulos. No capítulo 16, ele diz o seguinte: eu vou para o Pai, porque de lá eu vim. Mas como de lá agora eu vim, é necessário que agora eu saia daqui e volte para lá. Mas eu voltando para lá tem um objetivo. É que o Consolador, o ajudador, aí ele diz, que eu enviarei ele. Eu enviarei. Ele só poderá vir se eu for.
E Jesus continua explicando que a ida dele, no objetivo de enviar o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, ele tem alvo. E ele diz, ele vem com 3 missões. E ele há de exercer esta missão. Me permita aqui ler essa passagem. Quando ele vier, está no versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para não deixar o espaço aberto para interpretações diferenciadas, o próprio Senhor Jesus faz questão de explicar o que ele quis dizer aqui no versículo 8. Pecado, justiça e juízo. No versículo 10 ele diz, no versículo 9, do pecado porque não creram em mim. O Espírito Santo ele está sendo enviado para a terra para convencer agora todo ser humano que Jesus era enviado de Deus. A palavra nos ensina da boca do próprio Senhor Jesus que só tem um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E devemos ter cuidado ao fazer o nosso julgamento de não cometer tal pecado, porque eu digo para você que eu tive o desgosto, um dia abrindo a loja, que eu era proprietário na comercial de Taguatinga, na CNB1. Por trás de mim parou um homem, já manifesto de espírito maligno, e me dirigiu a palavra. Quando eu vi que era espírito maligno, eu falei, agora cala a boca, o espírito maligno, que eu quero conversar com o homem a qual vocês habitam. Aquele espírito maligno calou a boca, e o homem começou a dialogar comigo. E eu disse a ele, rapaz, Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida. E aquele homem começou a chorar. Depois que eu terminei de falar, Maxwell, ele disse para mim não tem mais jeito. E eu disse, o porquê que não tem mais jeito? Para o Deus que eu sirvo, nada é impossível. Ele disse, eu era crente, servo do grande, mas um dia no desespero da minha vida, resolvi ir em direção a um centro de bruxaria, de magia negra e espiritismo. E lá dentro, meu diálogo com o diabo, ele disse, só farei contigo uma aliança, e te darei o que tu me pedes, se tão somente blasfemar contra o Espírito Santo. E eu de forma consciente blasfemei, pastor. Blasfemei contra o Espírito Santo. E de lá para cá, não tenho mais paz. Pois o diabo mentiu para mim. Fez de mim um cavalo dele. E a minha alma já queima no inferno. Quando ele começar a falar, eu comecei a chorar. Olhar para uma pessoa e saber que ela está sentenciada ao inferno, tu não sabe como dói na alma. E eu disse, então não temos mais nada para conversar. E ele, verdade. Segue a tua vida. E ele ali, olhando para mim, o diabo voltou, quis me falar alguma coisa com relação àquele homem. Eu disse, as suas informações não me interessam. A comercial começa aqui, termina lá, pega o teu rumo e vai embora. E o diabo pegou o homem, saiu com ele e foi embora. Esse é o único pecado que não tem perdão. E eu vou explicar por quê. Porque se você pecar contra o pai, o filho intercede por ti. Se você pecar contra o filho, o Espírito Santo intercede por ti. Mas se tu pecares contra o Espírito Santo,
ninguém intercede por ti mais. Ninguém poderá te ajudar mais. E aqui o Senhor Jesus disse que convencerá o homem de um pecado considerado abaixo desse, o mais grave, não o reconhecer como enviado de Deus, como filho de Deus. Em João capítulo 1 diz, Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos aqueles que creram e o receberam, acreditaram que ele é vindo de Deus, porque João diz, o verbo era Deus. E o verbo que era Deus se fez carne. Então a palavra que sai da boca de Deus se fez carne na pessoa de Jesus. E todos aqueles que creram e o receberam, foi-lhes dado o poder de ser chamados filhos de Deus. Quando no capítulo 6, os fariseus, os religiosos da época, pediram que Jesus desse um sinal, para que nós creamos. Como é que pode pessoas vendo Jesus levantar paralítico, ressuscitar morto, curar cego e ainda ter dúvida no coração da origem do Senhor Jesus? A sinagoga naquela época era dividida entre duas opiniões. Uma dos que acreditavam que Jesus era enviado de Deus, porque ninguém pode operar milagres como acontece através desse homem. João capítulo 9, na cura do cego de nascença, a discussão toma conta da sinagoga. A sinagoga é dividida no meio entre os anciões e entre aqueles que acreditavam que Jesus era enviado do diabo, e aqueles que acreditavam que Jesus era enviado de Deus. Vimos por 2 vezes Pedro ouvir da boca de Jesus ao mesmo tempo uma palavra amorosa, mas ao mesmo tempo uma palavra dura, no mesmo momento. Que estão falando aí por aí que eu sou? Estão falando que o senhor é Elias, que o senhor é Moisés, que o senhor é um grande profeta. Aí Pedro levanta a voz e o tom: verdadeiramente tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e disse: disseste bem, mas não falaste de ti mesmo, pois o Espírito Santo te revelou, usou a tua boca. E logo depois o mesmo Pedro, usando desse mesmo atrevimento, dizendo: jamais veremos o Senhor morrer, ninguém tocará em ti. Jesus olha para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás, e para trás de mim. O mesmo lábio sendo usado pelo Espírito Santo na ousadia, é o mesmo lábio que o diabo usou para falar que Jesus não morreria. Porque o diabo sabia o que havia no significado da morte do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é enviado com o primeiro objetivo, de convencer os homens que Jesus é o Filho de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Ninguém tem poder de convencer ninguém. O Senhor Jesus diz aqui que pelo Espírito Santo, as vossas palavras mudarão. Aquele que não sabe o que falar, aquele que não sabe como se expressar, será usado pelo Espírito Santo. Se nós pregamos o Evangelho hoje, não é pela força da carne, é porque existe alguém dentro de nós, que faz com que nós falemos o que falamos. Porque quando você chega no meio da ciência, tem confusão. Quando você chega no meio dos doutores, tem confusão. Quando você chega no meio de pessoas simples, tem confusão. E rapidamente você vai descobrir a divisão. E é perceptível quem é e quem não é filho de Deus. Ao contrário de que algumas pessoas afirmam ou confirmam que uma religião está certa, que outra religião está certa. Porque aqui o Senhor Jesus fala:
Ei, deixa eu alertar vocês aqui no versículo 2 de 16. Vão pegar vocês. Vão prender vocês. E ainda vão fazer isso em nome de Deus. Tem muita gente que acha que serve a Deus. Tem muita gente dentro de outras religiões que tem convicções plenas que estão no lugar certo, porque estão servindo a Deus. Mas quando você vai dialogar com essas pessoas, rapidamente você vai descobrir a diferença no que elas falam. Eu já preguei aqui para vocês muitas vezes, quando eu falei sobre a videira, eu sou o tronco e vós os galhos. Uma pessoa que está ligada em Jesus jamais cometerá erros na pregação. Por quê? Não erros simplificados, mas erros conhecidos como heresias. Errar, nós podemos errar, né? Tinha um irmão pregando e falando que Davi subiu o monte para oferecer o seu único filho para sacrificar ao Senhor. E ele continuou falando Davi, Davi, até que o pastor virou atrás e falou: irmão, não é Davi, é Abraão. E o irmãozinho, para consertar, ele disse assim: vocês estão vendo, irmão? Quando Deus manda, Abraão sobe, até Davi obedece. Então não é esse tipo de erro, é erro de heresias, que gera escândalo, que desviam as pessoas do verdadeiro caminho. Segundo Pedro, capítulo 2. Pregadores do evangelho que pregam por interesse. E lá Pedro diz: blasfemadores do caminho da verdade. O caminho, irmãos, só tem um evangelho. Não tem outro evangelho. O próprio apóstolo Paulo diz que se vier outra criatura, anjo, e até ele mesmo, e pregar outro evangelho que fosse aquele, se torne anátema. Não é verdade. Uma pessoa, irmãos, que tem discernimento de Deus, ela no mínimo saberá quem ou não, uma pessoa que tem discernimento de Deus, saberá quem está sendo usado por Deus, quem está falando de si mesmo e quem está sendo usado pelo diabo. E eu já tive o desgosto de ver isso no púlpito de uma igreja, quando o pregador levantaram da cadeira, e eu tive o desgosto de ver a imagem de alguém levantando atrás dele e entrando nele. E eu falei para o irmão da pastora da igreja: quem vai pregar na tua igreja hoje é o diabo. E ele falou: como assim? Fica calado, depois eu vou te explicar o que vai acontecer. E saí anotando tudo que ele estava falando, depois provei que foi o diabo que pregou. Se é para convencer os homens, só o Espírito Santo tem esse poder. Não adianta você querer convencer o teu marido. Não adianta você querer convencer teu filho, tua filha. Você não é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Ninguém mais tem esse poder. O que eu posso fazer é pregar. O meu papel é o mesmo de Isaías. Quem irá por nós? Eu estou aqui, vou pregar. Agora, eu achar que eu vou convencer alguém, esquece. Não é suas atribuições convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. No versículo 9 diz assim, no versículo 10, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Muita gente não entende isso aqui. Mas a morte do Senhor Jesus manifesta nele a justiça de Deus. Por que manifesta a justiça de Deus? Porque a palavra de Deus diz que todo homem pecou. Mediante o pecado eles foram o quê? Desconstituídos. A partir do momento, irmãos, o diabo está falando: eu devo, você deve. Na morte de Jesus é feito justiça. Levanta alguém e diz para você, para o diabo assim: ei, ele não te deve mais nada, porque ele é um pecador, mas eu paguei a dívida dele. Ele agora é meu. Por isso que no livro de Apocalipse está escrito: eis aí o Cordeiro,
que foi morto e comprou para si com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, povo, língua, raça e nação. Cumprindo Malaquias capítulo 4, no último versículo, quando ele diz: serão para o Deus possessões particulares. Vós serei o filho dele, e ele será o vosso pai. Na morte do Senhor Jesus, manifesta a justiça que resgata, que fala para o diabo que você não pertence a ele, mesmo você sendo pecador, falho, fraco. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que diz que nas nossas fraquezas é que opera o poder de Deus. Salomão, escrevendo nos Provérbios, que agora me fuge o capítulo, diz: diga ao fraco, eu sou forte. Apóstolo Paulo diz aqui no versículo de Romanos capítulo 8: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se somos algo, é porque a justiça de Deus se manifestou para mim e para você. Eu falei aqui semana passada que numa reunião de pastores, ouvi a aberração da afirmação de um deles, por ignorância, e aí está perdoado, de atribuir a Deus o Covid-19 e as outras pragas enviadas ao mundo. E eu disse: como pode tu afirmar um negócio desse? Induzei a expressão de um dos hinos cantados no mundo hoje, no Brasil, da Fernanda Brum. A mão que segurava o martelo era a mão de Deus. Existe uma diferença entre a vontade verdadeira e real de Deus e a vontade permissiva de Deus. A vontade verdadeira e real de Deus é que todo homem se salve. A vontade permissiva de Deus: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer numa cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É dado ao homem o direito de escolher, isso é permissão. Foi permitido o homem fazer as suas escolhas. Voltamos aqui no dilúvio de Noé: não destruirei mais o mundo com água. Mas Noé, escreve aí, a partir de agora será assim: aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Somos vítimas das nossas próprias colheitas. Aí tem hora que a gente fica aí discutindo por quê, é só você enxergar onde você plantou, que rapidamente você vai descobrir a origem do mal. A origem do mal. Jesus, na morte dele, nos justificou. Justiça. Quem tentará acusação contra os ungidos de Deus? Por isso ele morreu. Por isso ele foi levado a Deus. Para que em nós se manifestasse a justiça de Deus. Terceiro papel do Espírito Santo: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. Eu já conheci vários tipos de líderes, inclusive Deus tem me induzido a preparar uma mensagem para falar as diferenças de lideranças, até para que vocês entendam, até para alguns crentes masoquistas que existem, e os outros que entendem ou interpretam errado a diferença entre a liberdade e a libertinagem. Discernir um verdadeiro líder pelas suas características. Quando Jesus disse: o mundo jaz do maligno, você precisa entender que naquele momento em que Jesus foi levado no alto monte,
E lá o diabo mostrou o mundo inteiro para ele. E bateu no peito e disse: é meu. Se dobrares agora e me adorar, te darei também o que é meu. Tem crente aí falando que o diabo não é dono, o diabo não é dono de nada. Ei! Você está equivocado. João, em 1 João, está escrito, parece que no capítulo 2, quem peca é filho do diabo. Pertence a ele. E as obras do diabo pertencem a ele. Aí os crentes formam aí um grupo e vai desfilar como escola de samba. Até pastores renomados agora estão se atrevendo a pegar os crentes e fazer os crentes sambarem. O samba não é do diabo. Vai me dizer também que a dancinha da boca da garrafa não é do diabo. Vamos colocar aqui uma garrafinha e você vem dançar na boca da garrafa para Jesus. O que o diabo tem, o que ele fez, o que ele criou, é dele. Pertence a ele. Ele já está operando. E toda obra do diabo tem um objetivo: enganar. Engraçado. No princípio de tudo, ele convenceu o homem que se ele comesse do fruto, conheceria o bem e o mal. Hoje o diabo quer convencer o homem a não buscar a verdade. Quer conhecer o que é certo e o que é errado. Até com algumas mensagens, me perdoe aqui, a franqueza de um pastor que tem a obrigação de conduzir o rebanho na direção certa. Pois o Senhor Jesus disse: a porta é estreita e o caminho é apertado. Servir a Deus, não houve alargamento da porta e nem do caminho. Ele deixou bem claro: aquele que quiser vir após mim, tem que negar o diabo, tem que negar o mundo, tem que negar o pecado, tem que deixar as porcarias do mundo. Porque que conversão é essa? Jesus só quer o coração. E vive isso com tanta certeza, que a certeza que é também faz parte do rebanho, porque o caminho que ele anda é o caminho largo. Ele faz o que ele quer, anda o caminho do diabo. No caminho do diabo, cada um faz o que quer, da maneira que quer. Pode casar 10 vezes, pode ter 50 mulheres, pode ficar com 30 jovens, pode fumar maconha, pode beber cachaça, enche a cara e depois você acorda e pede perdão para Jesus que Ele te perdoa. Deus foi tão forte, tão eficiente com Maria Madalena, que Jesus pegou pouco para ela. A mensagem de Jesus a Maria Madalena foi esta: cadê os teus acusadores? Não estou vendo nenhum. Eu também não te condeno. Mas vai e não peques. A mulher se converteu. A Bíblia diz em livro de Lucas que dela saíram 7 terríveis espíritos malignos. E ela foi liberta. A ex-prostituta, a mulher de vários homens, ao encontrar com Jesus, ouvindo poucas palavras, convertida de alma e coração, não voltou mais às práticas antigas.
agora sou seguidora de Jesus. E o povo, além de agora não querer largar o mundo, está querendo agora trazer o diabo para dentro da igreja. O que lá fora é habitual, o que lá fora eles fazem, agora eles querem implementar isso dentro da igreja. E existem teólogos, homens estudiosos da Bíblia, igual Lúcifer, que disse ao Senhor Jesus: está escrito. Está escrito. Ninguém conhece a Bíblia mais do que o próprio Lúcifer. Mas a Bíblia diz que ele até crê no que está escrito, mas ele não obedece. Deixa eu te explicar uma coisa para você guardar no seu coração aí. O diabo está condenado. Vou te falar a segunda coisa. O mundo está condenado. Tem sentenças dadas de juízo. E nesse dia do juízo, a porta da graça estará fechada. Não haverá argumento que possa convencer Deus. Por que que nós levamos a nossa vida de forma leviana? E fazemos aquilo que desagrada a Deus. Se o próprio Senhor disse que devemos ser santos como Ele é santo. Esse papel do Espírito Santo aqui, que são esses três, ele é para todos os homens. Mas o próprio Senhor Jesus disse aqui, é para quem tem ouvido. Leia aqui para você ver. Leia o capítulo 16 todo. Jesus conclui, estas palavras é para quem tem ouvido. É por isso que ele diz, quem tem ouvidos, ouça. No capítulo 9 que eu li aqui de João, que eu falei para vocês, Jesus cura um cego de nascença. Na conclusão, os discípulos maravilhados, ele disse assim, vocês acham que esse rapaz era cego? Vocês acham que aqueles que eu curo de surdez é o que são surdos? Surdo é aquele que ouve, mas não quer ouvir. É aquele que vê, mas não quer enxergar a verdade. Esses são os verdadeiros cegos e os verdadeiros surdos. Na afirmação do Senhor Jesus aqui, ele vira e fala, eu estou indo embora. O Espírito Santo está vindo aí. Ele vai ajudar vocês. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não estou falando em parábola. Está aqui, ó, no versículo 25. Eu agora não estou falando em parábola. Mas tem coisas que eu não posso falar para vocês. Vocês ainda não estão prontos. Por quê? Porque eram seguidores, eram discípulos, mas o Espírito Santo ainda não habitava neles. Uma pessoa, para ter um entendimento, ou para ter revelações de Deus na vida dele, só existe uma condição, ter o Espírito Santo. Se essa pessoa não tem o Espírito Santo, a capacidade dela de entender ou interpretar o que é de Deus e o que não é de Deus se reduz a zero. O Espírito Santo vem para ajudar vocês a entender o que até hoje vocês não entenderam. Aí Jesus começa a falar, olha, eu estou indo para o Pai, tenho pouco tempo, vocês vão me ver, mas daqui a pouco, nesse pouco tempo que vocês não vão me ver, daqui a pouco tempo vocês vão me ver de novo, pronto, baralhou tudo. Que história é essa que Jesus está falando? Pouco tempo. Porque muitas vezes você fala algumas coisas para as pessoas não entendem. Nenhuma palavra que venha de Deus tem o objetivo de destruir vida. Nada do que você vê agindo na terra, porque ainda não é hora do juízo. Quando você vê um pregador falar, Deus está fazendo o juízo de Deus, não é agora. Como diz a minha sobrinha Cecília, tolinho, não é agora.
Da minha neta, perdão. Eu ainda sou jovem. Aí, deixa de ser tolinho. Você está achando que Deus vai manifestar o juízo dele agora? Deus vai manifestar o juízo dele no dia que ele der ordem. Está escrito no livro de Apocalipse. Abra-se o livro. E abra-se também o outro livro. Aí é juízo. Quando as trombetas começarem a tocar, aí é outra coisa. Não dá para confundir o que Jesus falou, dores de parto, com o juízo de Deus. Atribuir a Deus o que não é de Deus, não faça isso. Porque Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem está matando, quem está roubando e quem está destruindo não é Deus. É o diabo. Porque o mundo jaz do maligno. Quando você vê um homem aí que o Paulo está acostumado a ver, matando o outro, batendo na esposa, roubando do outro próximo, não pensa você que isso é obra de Deus, não é obra de Deus não, isso é o diabo. Quando vem uma praga, como diz no Salmo 91, praga que vem da escuridão, mortandade que vem ao meio-dia, você acha que é Deus que está mandando? Isso é o diabo. E nesse momento nós precisamos entender e separar as coisas. O juízo de Deus ainda vai ser manifesto. E Jesus está falando, agora eu vou passar por uma prova, porque agora vocês ainda estão me vendo, mas é por pouco tempo. Daqui a pouco vocês vão me ver também por pouco tempo. Mas em João capítulo 14 ele diz, aos mesmos discípulos, eu vou para o Pai, mas eu vou para lá preparar um lugar, e quando esse lugar estiver pronto, eu voltarei, para buscar cada um de vocês, para que aonde eu esteja, vós também estejam. Não tem como, ele fala, Chagas, não tem como ter felicidade plena. A felicidade plena só se alcançará nesse dia. Quando tudo estiver acabado. Não pensa que nós aqui vamos viver e vamos ter felicidade plena. Esquece isso. Nós temos momentos de prazer. Esta semana eu estava vindo para Águas Lindas. Lembrei do meu pai. Lembrei da minha mãe. Lembrei da minha família. Lembrei dos meus 2 irmãos que já estão mortos e enterrados. Chorei de lá até aqui. E ontem a minha casa estava cheia dos meus filhos e dos meus netos. O meu coração se encheu de felicidade. Ao mesmo tempo que temos experiências que nos enchem de alegria, temos também experiência que nos enche de tristeza. Jesus afirma que, olha, haverá tristeza, haverá dor, haverá lamento, haverá sofrimento, mas para aqueles que me servem, para aqueles que são meus, haverá um dia que a felicidade será completa. Porque a Bíblia diz que lá não haverá velório, lá não haverá miséria, lá não haverá dor, não haverá doença. E é isso que nós buscamos, esperamos. Agora estamos entendendo, Jesus. Agora acreditamos que Tu és quem diz. Os discípulos falaram isso para Jesus. Podia se ouvir de qualquer um, mas de quem está do lado. Agora sim, eu acredito que Tu és, só por causa disso aqui, Jesus tinha te contar o que vai acontecer com vocês. Está chegando um dia que vocês todos vão ficar dispersos.
Cada um vai procurar um canto para habitar. E vocês vão me abandonar sozinho. Tá aqui. Mas o meu consolo jamais estará em vocês. O meu consolo é: o meu Pai estará comigo. No momento mais difícil da vida do Senhor Jesus, o que restou a Ele foi o Pai. Aí Ele termina e avisa os discípulos: no mundo tereis aflições. As aflições, as angústias, os problemas fazem parte da nossa vida. Mas tem algumas aflições que nós arrumamos com as próprias mãos. Desnecessariamente, uma palavra maldita, uma ação inconveniente, uma escolha errada, vamos ter que colher o que plantamos. Mas Jesus termina dizendo: o que eu digo a vocês é que para vocês tenham paz. Irmãos, eu creio no que está escrito no Salmo 91. 1000 cai ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Porque o atingir não é da carne. A preocupação de Deus não é com a matéria. A preocupação de Deus é com o estado da alma. Me permita concluir a mensagem lendo para vocês Romanos capítulo 8, verso 12. E aqui eu peço à equipe que se prepare aqui, por favor. Romanos capítulo 8, verso 12, por favor. É como se Paulo estivesse dando continuidade a essa palavra aqui de Jesus aos discípulos. No momento de aflições, no momento de angústia, no momento de tantos problemas, Jesus procurou: cadê os meus amigos? Está aqui atrás de mim? Coloca aqui para mim. Romanos capítulo 8, verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores. Não a carne, para viver segundo a carne. Na justiça manifesta de Deus, continuamos devedores. É igual Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 7, com relação aos casados. Casamento é uma dívida que eu assumi com a Célia, e a Célia assumiu comigo. E aí continuo devedor a ela, e ela continua devedora a mim, enquanto ela viver. A vida, comparada à relação de Deus, é de noiva, de noivo. Porque é uma relação de duas vias. Somos devedores. Não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificastes as obras da carne, e vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com medo, em pânico, escondido. Mas recebeste o espírito de adoção de filho, pela qual chamamos Abba Pai. A tradução dessa palavra é meu Pai.
Jesus ensinou: meu Pai que está no céu. Meu Pai. Você é um filho de um Pai celestial. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também. Verdadeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, não tenho por certeza as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Se você tem certeza, se você tem convicção, se você acredita que o Espírito de Deus habita o teu corpo, se você tem certeza, me permita ser franco contigo. Nada pode te abalar. Porque os mesmos discípulos que estavam trancados, selados, portas e janelas, em pânicos e medos. Jesus entrou sem abrir a porta nem a janela. Ressuscitado, apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E a palavra de Deus, que na mesma hora ele soprou e disse: receba o Espírito Santo. Os mesmos discípulos que estavam reunidos, obedientes, trancados, esperando o revestimento, que uma vez revestido, perderam medo e foram para a rua pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo. Já tem tanta gente que é jornaleiro do diabo, só sai da boca notícia ruim, notícia que não presta. Se você não tem nada para falar de alguém de bem, cala. Vigie. Se abrir a boca é para o bem. E aqui você, sendo filho de Deus, que a sua vida seja abençoada. O Senhor mandou o Espírito Santo para cá, para que nós tivéssemos coragem, firmezas. Hoje eu vi um copo, Maxwell, que o copo não vira. Não vira, Ofélia. Você pega o copo e empurra ele, ele volta para o meio. Eu falei, mas esse copo não vira. Empurra o copo, ele deita e volta. Que você seja esse copo, não como eu vi, o de hoje estava vazio, mas que você seja cheio do Espírito Santo. Sopra o vento, vem as aflições, surjam as amarguras, venham as perseguições. Existe alguém dentro de mim que não me deixa tombar, que não me deixa cair, porque Ele me sustenta. Concluindo a mensagem de hoje, faço minhas palavras que o meu Jesus disse no momento mais difícil de sua vida. Pode todos me desamparar, eu tenho uma certeza, que o Pai será comigo. Não podemos jamais cometer o
crime de falar que estamos desamparados ou abandonados. Que a Bíblia diz que ainda que uma mãe desampare um filho, Deus jamais desamparará os seus. Aprenda a dizer essa palavra. Que eu concluo aqui. E peço a você de forma ordeira, sem olhar para trás. Só para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: vai dar tudo certo. É só um pouquinho de tempo. Missionário, Jesus disse que é só um pouquinho do tempo. Vai passar. Vai passar. Vem cá, Micael.